Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Cast, onde você pode ser a sua versão. E diante esse caso, essa polêmica do Gugu Liberato, eu trouxe aqui uma especialista em direito de sucessões. Você vai entender o porquê e como vai acontecer esse fechamento dessa história. Eu trouxe aqui Nina Coiatelli. Nina, muito obrigado por estar aqui no podcast, ao Pode Ser Cast. Seja muito bem-vinda. E eu quero entender um pouquinho mais dessa loucura toda que está acontecendo e como vai ser o desfecho dessa história. O que a senhora acha que vai acontecer, o que realmente vai acontecer sobre essa história do Gugu Liberato? Isso eu acho que todo mundo quer saber, né? Obrigado pelo convite, estamos aqui para tirar algumas dúvidas no direito de sucessões. Sobre o Gugu, a história complicou um pouco mais, né? Que além de ter... Ele fez um testamento que ele deixou 75% para os filhos e 25% para os sobrinhos. E agora apareceu mais um filho. O filho é o caso mais simples de ser resolvido, porque você faz o teste de DNA e você resolve se ele é filho ou não é filho. E temos também o caso da mãe dos filhos e do suposto namorado. O que acontece? No Brasil, já foi decidido pelo STF que não existe famílias simultâneas. Então, ou ele tem uma família com a Rose, ou ele tem uma família com o suposto namorado, ou ele não tem família com ninguém. Ela tem que provar que ele tinha uma relação, a mãe dos filhos tem que provar que ele tinha uma relação pública notória e que ele queria constituir família com ele. Porque ser só mãe dos filhos não significa que ela seria a esposa dele. Vou trazer o caso do Neymar. O Neymar já tem um filho. E esse filho ele teve e ele não casou com a mãe do filho. Então, às vezes, você ter filho, não necessariamente você quer montar uma família. Então, ela tem que comprovar que ele queria ter uma instituição familiar com ela, um núcleo familiar. E ele, o suposto namorado, também tem que comprovar que ele era uma figura pública e notória e que todo mundo sabia que ele existia. Porque você ter uma relação só em quatro paredes, seja ela sexual, mesmo fiel, não significa que você queira constituir uma família e não significa que você tem direito a uma união estável. Então, qual vai ser o desfecho? É uma grande interrogação. Acho que nem a bola de cristal consegue resolver isso. Acho que só com muitas provas que eles vão resolver no decorrer aí dos processos. Nina, eu quero fazer uma pergunta bem específica. É que acaba que as pessoas acham que esse tal do inventário, essa coisa que algo inusitado é fechada só em milhões, bilhões, só para quem realmente tem uma posição financeira muito grande. Qualquer um pode fazer esse inventário? Como é que funciona isso? O inventário você pode fazer de forma extrajudicial e judicial. Mas vamos começar lá por isso. Hoje, quem tem uma moto, um carro, uma barraquinha, de repente, de pipoca, se ele paga por aquele ponto, se tem que passar o ponto, a pessoa que tem um quiosque, a pessoa que tem um restaurante, tudo que tem patrimônio, dinheiro, se a pessoa tiver conta em banco, se a pessoa tiver casa, apartamento, isso tudo é patrimônio. Sendo patrimônio, a pessoa tem que fazer inventário. A pessoa, dependendo do estado, se paga de 4% a 8% sobre o patrimônio da pessoa. Você pode fazer de forma extrajudicial. Quando você vai no cartório, você tem tudo organizado e você contrata o seu advogado, paga antes o custo que você paga para o governo e você faz o inventário. E você tem da forma judicial, que você tem que ir na justiça e você vai demorar algum tempo a mais. Um processo extrajudicial, quando você faz no cartório, pode demorar de 3 a 6 meses, de 3 a 8 meses. Um processo no judiciário ele demora bem mais. A média de um inventário no judiciário é de 4 anos a mais. Só para vocês entenderem. E o que difere? No extrajudicial, você paga primeiro a guia e depois você faz uma escritura de inventário. No judicial, você vai apresentando as primeiras declarações, o que você tem de patrimônio e depois você paga a guia. Então, se termos dinheiro, vamos logo para o extrajudicial, se você pode, se você não tem menor, se você tem facilidade. Se você não tem dinheiro na hora, você vai para o judicial. Ah, bem feito. E outra história, uma coisa que tem bem interessante, que a gente conversou até antes,
Você falou que sempre existiu essa briga entre famílias, né? Quem fica com quem. Porque as pessoas acham que as brigas são só dos famosos, que a briga é só para quem tem dinheiro. A briga existe desde sempre. Se as pessoas foram trazer na Bíblia, a briga existe desde lá de Caim e Abel. Depois você pode trazer para Roma, de Rômulo e Remo. Depois você pode trazer na literatura brasileira, você vai trazer para Esaú e Jacó. E depois você traz até para o Rei Leão, quando existe a briga entre os irmãos. Então, isso existe. Eu acho que enquanto as pessoas não aprenderem a dialogar, existirá. Porque tem estudos. Por que existe essa briga, né? Porque você nasce no mesmo núcleo familiar. E quando você nasce no núcleo familiar, você está naquele núcleo, que todos têm as mesmas possibilidades. Quando você cresce e você cria a tua família, ou você sai de casa, você tem outras opções, outras oportunidades. E por ter outras opções e outras oportunidades, tem gente que é mais bem-sucedido e tem gente que é menos sucedido. E aí começam as brigas quando a pessoa, os pais, eles falecem, começa a briga para os filhos. E a melhor forma de tentar evitar essa briga hoje, que após todo esse período que nós vivemos nesses últimos 2 anos do isolamento social, foi que as pessoas começaram a fazer um planejamento sucessório. E esse planejamento sucessório começou desde testamento a algumas outras ferramentas que podem existir. O que a pessoa faz no testamento? Ela organiza para quem que ela quer deixar, quem ela quer que seja o sucessor dela ou os sucessores dela. Pela lei, você tem sempre a parte... Se eu tenho 100 moedas, né, eu tenho 50% eu tenho que deixar para quem está legitimado pela lei, que se chama legítima, e 50% eu posso deixar para disponível, eu posso deixar para qualquer pessoa. Um amigo meu, eu posso deixar para você, Ezequiel, se eu quiser. Até para um amigo? Até para um amigo. Você pode deixar, desses 50% você pode deixar. Então, se eu tenho 100 moedas, eu posso deixar 50% para o meu filho e eu posso deixar 50% para você. Entendi. Então, a gente acaba aquele paradigma que é só fechado para a família. Eu percebo também na nossa cidade, a pessoa tem meio que... Não sei se seria um preconceito, não sei se é algo histórico, cultural, que a pessoa tem medo de fazer um testamento, e como assim, não sei se é uma forma de se antecipar à própria morte. O que a senhora me diz sobre o lance é histórico isso? É cultural, é do Brasil? Eu acho que é histórico no pessoal do Ocidente. O pessoal do Oriente já consegue falar de morte mais facilmente, com mais leveza. Nós temos esse preconceito, acha que se eu vou falar de morte, de testamento, eu estou desejando isso para você. E isso mudou, isso vem mudando, porque as pessoas estão vendo que o patrimônio acaba mais facilmente com a briga, até porque os filhos daqui a pouco não herdam quase nada, porque quem vai herdar são até o Estado, porque as pessoas, se elas não cuidam logo daquilo, se elas não pagam o IPTU, se elas não pagam o condomínio, o imóvel pode ir a leilão. Então, nem eu nem você herdamos. Vai a leilão, paga o IPTU, paga um condomínio, o restante que vai ser dividido entre nós dois. Então, quando as pessoas têm diálogo, é a melhor coisa que existe, o diálogo entre as pessoas. Nina, eu quero que a senhora fale assim, qual a importância do advogado perante isso tudo, porque muitas das vezes as pessoas estão com o emocional muito sensíveis, né? Não sabem o que fazer, como fazer, estão sem cabeça nenhuma. E qual a importância de trazer esse profissional para poder trazer a racionalidade de volta e dividir de forma correta e tudo isso? A senhora poderia me explicar um pouco mais? Ezequiel, existe uma diferença, né? Antigamente falava que o advogado bom é o advogado que briga, que tem sangue nos olhos. E isso vem mudando. Por quê? Porque o judiciário está muito lento. Então, certos processos que você só podia fazer no judiciário, agora você pode fazer no extrajudicial, em cartório. Então, o que a maioria dos advogados estão tentando? Mudar esse diálogo, sair dessa coisa bélica, dessa coisa de briga e tentar compor, mediar. Então, hoje as pessoas, principalmente uma nova geração de advogados, estão conseguindo fazer essa ponte entre a briga
e o diálogo, para explicar que quanto mais diálogo tiver, melhor é para a situação e mais patrimônio será mantido para ser dividido entre os herdeiros. Acaba que as famílias não vão perder para o governo, né? Porque, Sim. pelo que você falou, muitas coisas acontecem e elas não têm a informação necessária, não sabem o que fazer e acabam perdendo para o governo e acaba que a briga nunca vai ter fim. Outra coisa que chega a ser muito engraçado isso, e para as pessoas que têm a tal da família 1, família 2, família 3, como é que funciona esse testamento? Olha, você pode, como eu te falei, você tem que testar, né? A tua parte legítima são aqueles teus herdeiros. Aí você tem que saber quem são teus herdeiros ali, né? Hoje ainda não é aceito famílias simultâneas. Nós estamos em 2023. Hoje ainda não é aceito famílias simultâneas. Ainda? Porque como a justiça vai andando conforme a sociedade. E a justiça vai se renovando com a sociedade. Então, por que eu falo ainda? Porque pode ser que, de algum tempo, isso mude. Antigamente, você não podia ter uma união estável. Hoje, você pode. Antigamente, você só podia casar ou falava que você vivia né? Vivia com alguém. Hoje, não. Você pode ter uma união estável. Então, a sociedade... O direito vai mudando com a sociedade. Várias coisas que não eram permitidas hoje já são permitidas pela lei. Eu não sei se isso é bom ou se isso é assustador, né? O que a senhora acha sobre... Porque, por exemplo, diante essa visão que a gente tem no momento presente, né? A gente sempre vê o futuro, né? Projeta o futuro. E eu não tinha essa informação na minha cabeça. Então, as leis vão mudando conforme a sociedade. Elas vão se adaptando à sociedade, sim. Isso é fato desde Grécia para cá, é isso que acontece. Como é que a senhora acha que vai ser o futuro do Brasil perante essa... Não sei. Isso depende porque isso implica em várias coisas, e que é o dos interesses. Temos aí vários interesses. A quem pagar duas aposentadorias, como rachar essa aposentadoria. Tem várias coisas aí que não é a briga entre o legislativo e o judiciário. Aí nós somos assim um grão de areia nesse mundo muito louco. Tá, e a importância ainda mais do advogado estar ali para poder... Eu acho que a importância do advogado é que ele explica para os familiares, né? Ele tenta explicar que se eles não comporem ali um acordo, quem vai ganhar com isso não é nem o advogado, é muito mais o Estado. E como é que funciona essa parte da documentação, né? Vamos trazer um exemplo à tona. Vamos supor que um familiar meu morreu. Como é que a gente vai agir agora em diante? Quais são os documentos? Como é que é esse passo a passo? Poderia deixar essas dicas, pessoal? Posso. Normalmente, se a pessoa vai a óbito, você tem que ter a declaração de óbito. Se ela é casada, a certidão de casamento. Se ela tem filhos, a certidão dos filhos. E se ela tem patrimônio, os patrimônios. Se é um carro, um Renavan, se é uma moto, Renavan, se é um apartamento, uma casa, a parte de escritura, o RGI, e as contas bancárias do dia do óbito, né? O saldo e todas as aplicações. E aí, se não tiver menor, não tiver testamento, você pode procurar o teu advogado e você ir num cartório para poder fazer esse inventário. E já aconteceu situações, você consegue trazer alguns exemplos que você... porque eu não sei como é que acontece. Muitas das vezes, não sei se as pessoas, na hora do pânico, projetam nos advogados como se fosse uma imagem de pai e mãe, né? Quem vai recorrer? Não, diante da briga, eu vou recorrer a pessoa que é mais responsável que eu. Já aconteceu situações que você teve que intermediar que resolveu, não resolveu? Como é que funciona isso, na sua percepção ali? Não, eu tenho... É engraçado que quando você tem 2 filhos... a briga às vezes é maior. Porque quando você tem 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, 17 herdeiros. Porque ou é eu ou é você. Meu pai não deu biscoito para mim, mas deu para Ezequiel. Eu não comi carne, mas Ezequiel comeu. Então, quando às vezes a briga é maior, que eu vejo nesses anos, mas quando são 2 irmãos ou 2 irmãs, ou independente, porque o 2 ou é eu ou é você. Quando tem 3, as coisas correm mais facilmente. Quando tem 6, mais facilmente ainda. Acaba que o 2 parte por tudo ou nada, né? Isso, é tudo ou nada. Tudo ou nada. É uma coisa assim, a gente teve um inventário... Pode falar, sim? Pode falar abertamente. Tem um inventário que a gente teve de 2
irmãos que foi tudo ou nada. E passaram 6 anos e estava na justiça. E nós representávamos um irmão e o outro advogado representava o outro irmão. Até o momento que nós, advogados, falamos assim, não vai chegar em nada, porque já tinha ainda leilão um apartamento. Então, o que aconteceu? Nós, advogados, sentamos e vamos falar assim, vamos botar os nossos clientes para sentarem, para entenderem que se eles não fizerem uma composição, eles vão sair perdendo. Acaba que, eu não sei porque, para mim é muito claro isso, parece que quando uma pessoa calha nesse lance de tudo ou nada, um para outro, parece que os advogados viram pais naquele momento. Viram pais, viram mães, viram psicólogo, viram principalmente psicólogo. E como é que a senhora lida com tudo isso, né? Nesse dia a senhora consegue permanecer assim, bem fria? Consegue... Não, você não permanece fria, você vai... Às vezes até tem que tomar cuidado porque acaba se envolvendo demais. Então você tem que se preparar para isso, cada dia mais. E tem curso que você faz, até de psicologia, para você saber lidar com isso. E quais são os principais desafios que as famílias passam, que a senhora enxergou na sua experiência? Eu acho que eles gostavam mais de você que de mim. Eles davam mais atenção a você do que de mim. Então, eu quero suprir isso na minha parte financeira. Eu, de repente, não vou abrir mão agora para você desse copo, porque você tinha muito mais copo que eu, ou muito mais amor do que eu. Acaba que é puramente emocional. Nunca se tratou de fato, entre aspas, né? Com relação a dinheiro. É o que o dinheiro representa naquele momento. É, né? o que o dinheiro representa. O que esse... Onde... Vou falar uma palavra, pode ser feia, mas aonde esse dinheiro pode cobrir o buraco que eu tenho, o hiato que eu tenho da falta do amor que eu tinha pelos meus pais. Que eu não recebia dos meus pais, ou que na cabeça dele, da pessoa, é que você recebia mais do que eu. Teve situações que você já ficou ao ponto assim, cara, eu vou desistir disso aqui porque isso aqui não tem jeito. Teve já inventários que a gente já desistiu porque não tinha jeito mesmo. A senhora consegue trazer como é que foi esse processo? Como é que a senhora pensou naquele momento? Foi um processo que uma das herdeiras ela tem muitos problemas e aí ela não queria o inventário está rolando. Porque, Ezequiel, você tem que pensar que às vezes o inventário não é só o dinheiro, é o único elo que eu tenho com você. Nós dois somos irmãos, mas a gente não se gosta, a gente não se curte e a gente briga. Só que se eu acabar o inventário, você já parou para pensar nisso? Se eu acabar o inventário, acaba meu elo com você. Então eu não quero acabar aquele inventário. Por quê? Porque é meu único elo com você. Eu já tive casos assim, que a pessoa falava assim, mas como é que eu vou acabar o inventário? Mas falta mais, é só assinar aqui. Não, eu não vou ter mais contato com ele. Aí você vai na reunião, as pessoas brigam, mas pelo menos as pessoas estão ali se olhando. Acaba que a pessoa gosta da própria briga para poder se manter naquele contato. A pessoa às vezes necessita. Às vezes a pessoa é o elo que ela tem. Não dizem que o elo entre amor e ódio é muito tênue? É isso. É exatamente isso. Tem inventários que não acabam porque as pessoas querem ter aquele elo. Entendi. É como se fosse aquele elo entre do Sim, pai e da mãe. sim. Por isso que se diz que muitos advogados, eles às vezes se tornam também psicólogos. Incrível. Eu nunca imaginei que se tratava, às vezes, de estar nessa contínua briga por conta daquele elo que a pessoa acha que vai perder. É engraçado a senhora falar um ponto disso, porque existe famílias assim, grandes, todo mundo se une uma vez por mês, vai falar com a mãe, com o pai, e quando aquilo ali acaba, todo mundo se separa. Mas você já parou para pensar, já que você me chamou aqui por caso do Gugu Liberato, que de repente o que ela, a esposa, queria, ou ela, a Rose, queria, é ser reconhecida como esposa? Nunca parei pra pensar nisso. Entendeu? Será que é só o dinheiro? Entendi, é como se fosse uma reafirmação do próprio reconhecimento. E nesse caso também que apareceu o suposto namorado ou namorada, como é que faz ali? Como é que o advogado atuaria nesse contexto? Como assim? Por exemplo, ele chegou falando que já era um relacionamento, ele querendo alguma participação. Isso pode ocorrer dele ter alguma participação, a não ser se ele tivesse esse testamento já por escrito. Se ele tinha uma relação, ele nunca assumiu público e notoriamente. Então, se ele não deixou escrito,
como você falou, é mais difícil. Que nem tem muita gente que tem contrato, eu tô com você, você me contrata para eu ser apenas a mãe do teu filho, a barriga que vai gerar o teu filho. Mas a gente não tem nenhuma relação de casal. Eu apenas fui contratada para gerar o teu filho. Para ser reconhecido, tem que ter tipo um contexto, uma Sim, história, algo público sim, entre a sim, sociedade para sim. poder. A pessoa que está do lado de fora, ela tem que reconhecer o Ezequiel e a Lina como um casal. Entendi. Ela tem que vir em festa, a gente tem que viajar junto. Não é só na nossa casa. Tipo, quando eu convidar, eu vou convidar o Ezequiel e a Lina. Vai ser senhor, entendeu? E senhora Ezequiel, nesse sentido. Entendi, como se o casal fosse um. Sim, sim. Você tem que ser um só. É essa parte que é o público notório e constitui família. Não adianta eu... Tem muita gente que não quer ter família, quer ter um namoro e não quer ter família, não quer ser visto, não quer ter esse elo. E acaba que, assim, eu posso estar muito errado. Eu tô vendo que a própria sociedade está caminhando para esse... Essa geração agora, muitos não querem nem ter filhos e nem casar, querem curtir a vida. Verdade. E para quem, vamos supor, o caso do Jô Soares, como é que funciona, como é que funcionou essa parte dos bens, do inventário? O Jô Soares, ele fez um testamento, porque ele não tinha nem os pais, o filho já tinha falecido e ele não tinha mais, no momento, nenhum companheiro ou companheira. Então, ele deixou todo o testamento para a ex-esposa dele. Como ele não tinha nenhum herdeiro legítimo, ele pegou tudo que ele podia disponibilizar e deixou para a ex-esposa. É aquele fato que eu te contei que eu posso, se eu não tivesse um filho, eu poderia deixar tudo para você, Ezequiel. Pô, quem era de ser um amigo de um cara que é milionário, né? E que ele não tenha nenhum Que não tem herdeiro, nenhum né? herdeiro. Sucessor, né? Que ele não tenha ninguém. Aí pode ser, você não viu aquele, não sei qual foi o país que ele fez o testamento para o Neymar. Ué, como assim? Me explica. Assim? E aí estou falando que não cabe, porque ele é casado e ele deixou todos os bens dele no testamento para o Neymar. E isso no Brasil jamais seria aceito. Por quê? Porque ele é casado. Só se ele fosse casado com separação total de bens. Aí ele poderia deixar tudo para uma outra pessoa. Mas espera aí, deixa eu entender. A pessoa, assim, ela deixou pro Neymar isso? Sim. Saiu semana passada nas redes sociais. E outra coisa também que eu fiquei assim, bem curioso, assim, por quê? Eu já vi casos inusitados de pessoa pegar, eu não tenho nenhum herdeiro e vou deixar meu inventário para minha cachorrinha, pro meu gato. Isso aqui no Brasil funciona, não funciona? Não, no Brasil a gente não pode fazer um testamento para animais. A gente pode, vamos supor que eu tenha 5 animais. E eu adoro meus animais, eu não tenho ninguém. Aí eu procuro uma pessoa que vai ficar condicionado a cuidar os cachorros, mas depois essa herança será normalmente para essa pessoa, que vamos dizer assim, entre aspas, né, que vai ser um curador das crianças, dos cachorros, entendeu? Do pet que tiver, do gato, do que tiver. Porque no Brasil você não pode fazer testamento para animais. Ainda não é permitido. E nesse meio, assim, pra fora, como é que funciona? Esse aqui, pra fora funciona isso? Funciona porque eles já aceitam fazer para ONG, já aceitam fazer para animal. Mas no Brasil ainda não aceita. E quem fica com dinheiro é a pessoa que cuida do animalzinho, não é? Como é que funciona? Porque o bichinho ele tem a vida curta. Quem ele vai deixar? Ah, vou deixar o testamento pro cara que cuida de mim. Não, eu vou deixar o testamento para Ezequiel, e o Ezequiel tem a condição que ele tem que cuidar dos meus 5 cachorrinhos, ou dos meus gatos, do meu periquito, do meu papagaio, e caso depois que eles venham a falecer, a herança será do Ezequiel. Eu achei muito interessante porque... Mas você tem que fazer com um amigo, com uma pessoa que você confie, né? Tem esse lance, né? E Isso. confiar nesses dias é meio complicado, né? Porque as pessoas acabam mudando com o tempo, né? É triste, mas é uma coisa bem real. Porque eu citei esse caso, porque eu vi um caso, né? Acho que era um estilista que tinha uma gatinha. Sim. E ele deixou... Sim, toda a herança para a gata. E foi muita coisa. Foi. Muita coisa mesmo.
E me fala aí, eu quero voltar naquela parte, né, que eu gosto de histórias, né? E tem alguma história que a senhora achou engraçada, achou assim muito sério, porque tem a sua parte profissional e tem a Aline em si que tá lidando com outras pessoas. Como é que foi pra você lidar com, ter como trazer alguma situação, alguma história que seja interessante para o público se identificar? Agora você me pegou, porque assim, eu bloqueio tanto isso, assim, que é por causa da ética, né? Então, às vezes, você bloqueia e acaba esquecendo teus processos, É assim, como para se, não. resolveu ali, tem que morrer ali. É, porque você não pode falar tantos detalhes, né? Mas tem situações, às vezes, que eu tive uma situação de alguns herdeiros que brigavam por causa de uma porcelana que era um gato, uma porcelana chinesa. E aí a história toda, nada se resolvia enquanto não soubesse quem ia ficar com aquela peça chinesa. E você tinha apartamento, você tinha dinheiros, mas o X da questão era aquela peça chinesa. E aí a gente tentou descobrir o que tinha nessa peça chinesa, né? É porque os pais davam mais valor à peça chinesa que dos próprios filhos. Então, parece que quem tivesse aquela peça chinesa seria um troféu, tipo, eu sou a que era a querida da família. E isso, às vezes, você fala, nossa, para mim, com todo respeito, aquela porcelana chinesa podia, de repente, até ter valor, mas podia quebrar, que para mim não interessava, mas para eles era um troféu, é tipo um Oscar, né? Eu vou ganhar um Oscar hoje na hora que eu ganhar essa peça chinesa. E isso às vezes você fala, nossa, como os valores às vezes estão em coisas que você nem imagina. Você imagina que a criança ou os filhos acharam que os pais davam mais valor e mais carinho, mais atenção à porcelana chinesa que para elas próprias. Então, é um mundo que o cérebro e o coração é um mundo que a gente não sabe onde vai parar. E acaba que a senhora também traz, tipo, eu acredito, né, que seja algo que leva para sua vida, né, todas essas experiências, porque eu não sei a quantidade que aparece, mas você vê pessoas que estão lidando após a morte de um ente querido, deve ser, assim, algo que você deve adquirir muito, assim, de aprendizado. Você adquire porque as pessoas, quando estão no inventário, as pessoas às vezes começam a ver que o pai e a mãe não são mitos, que eles têm vida, que eles tinham vida e que às vezes nós colocamos os pais num pedestal que a gente tem que ter muito respeito, mas que não é um mito. E quando às vezes os filhos começam a descobrir algumas coisas dos pais, eles percebem que eles começam a tocar nos pais. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Não estou conseguindo entender. Você bota no pedestal e fica ali no pedestal. E aí você não toca no seu pai e na sua mãe. E fica, tipo, intangível. E aí, no inventário, você começa a ver e várias pessoas já descobriram infidelidade do pai no inventário, porque apareceu uma terceira pessoa ou apareceu o filho e fala, nossa, mas o meu pai via para mim e falava, era tão duro comigo e falava que eu tinha que ter minha família, que eu tinha que ser isso, levar tão a sério, e ele mesmo fazia errado. Aí as pessoas começam a ver os pais de forma diferente. Então é tipo uma revelação da grande realidade, né? É. E nesse caso eu achei interessante que, tipo assim, ele colocou todo o peso, né, daquilo que ele não conseguia resolver e colocando isso no próprio filho, né, ou filha, né? Sim. Para ele poder não agir conforme ele agiu. Por isso que é importante, Ezequiel, você fazer o testamento, você deixar as coisas organizadas, porque quando a pessoa falece, pode acontecer, como eu falo, de um tudo. Se as coisas não são bem organizadas, em sentimentos também. Então, E esse planejamento sucessório ele é muito importante. Seja que nível for, se você tem muito, se você tem pouco, ele é muito importante, porque ele organiza as pessoas e você começa a organizar quem são as pessoas para você também, a importância de cada pessoa dentro de você. E como é que você vai poder quebrar esse paradigma da pessoa que tem muito e tem pouco? Já com essas situações que você teve que conversar com a pessoa, você conversa no seu dia a dia, entre amigos?
A gente conversa. Eu acho que o importante é as pessoas terem mais acesso a isso e as pessoas falarem um português mais claro, mais direto, não como a gente chama um juridiquês que distancia as pessoas. Eu acho que quando você procura profissionais que conseguem falar e você entender e ser mais fácil, eu acho que é bem melhor. Acaba que a melhor forma é antecipar antes de que isso aconteça, né, de fato. E a senhora acha que de repente isso seria uma matéria de faculdade, seria ter feito falar à escola, falar mais sobre isso, anteciparia até problemas futuros, né? Eu acho que isso é como lidar com as perdas, né? Como lidar com a morte, que a morte é uma perda. Então, como você lidar com isso? E eu acho que volto a dizer que nós, ocidentais, não sabemos lidar com isso. Lidar com a morte é algo bem complicado, né? Bem complicado. Será que daqui para frente a gente consegue? Eu acho que teve já uma cisão aí, teve um marco com o isolamento que a gente viveu aí esses 2 anos, só essa parte de testamento principalmente, cresceu 41,7%. Então as pessoas levaram um susto, porque nesses 2 anos as pessoas iam embora sem às vezes dizer adeus. E isso foi um marco na sociedade, no mundo, no Brasil e no mundo. Então, acho que as pessoas começaram a repensar isso, como lidar com isso. E aqui é a parte mais difícil. É. Bem difícil mesmo. Nina, tu consegue trazer mais dicas para as pessoas se organizarem, além da parte da documentação, procurar profissional e não perder para o governo também? Teve um caso que a pessoa chegou e quase perdeu para o governo, tudo Não, com uma ação bem... tem às vezes que você não tem dinheiro para fazer o inventário. Ah, ainda tem isso? Sim, não tem dinheiro, porque você tem que pagar de 4% a 8%. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que a pessoa, além de ela não ter, ela perde para o governo até depois da morte? Não vou dizer que ela perde, ela tem que pagar uma guia. Uma guia, né? E a guia, você tem que, pagando, você tem que ter dinheiro. Então, a gente já teve situações que a pessoa teve que vender um imóvel para poder ter dinheiro, para poder pagar as guias, para poder herdar os outros imóveis. E tem gente que só tem aquele imóvel, mas vende para depois fazer o inventário. Então, tem várias situações. Como nós trabalhamos com planejamento sucessório e também com planejamento de como resolver o inventário. Semana retrasada, nós pegamos um inventário de 1977. Eu tinha 7 anos de idade, hoje eu tenho 54. E o inventário não está resolvido. Que isso? Por quê? Porque era uma questão de pessoas estrangeiras. As pessoas, quando chegaram no Brasil, mudaram o nome. O registro lá fora era o registro aqui era outro, e as pessoas não levaram isso adiante. Então, é um processo que estava parado desde 1977. Então, a família veio nos procurar, sabendo que a gente gosta desses desafios, e hoje a gente está andando com esse processo. Ontem demos entrada, acho que estamos no finalmente do processo. Caraca, isso aí é um marco histórico. Tem um outro processo, que era uma família também de estrangeiros, e eles tinham um apartamento aqui que há 50 anos não conseguiam registrar, que estava no nome do falecido pai. E aí eram 6 irmãos. Só uma estava no Brasil, o resto tudo fora do Brasil. Nós conseguimos regularizar. Então, são assim, você tem que ir que nem uma formiguinha, um passo a passo, e vai eliminando as dificuldades e vai conseguindo levar registro. Uma dúvida, essas situações que acontecem, por exemplo, a pessoa tomar um terreno por posse, algo do tipo, e como é que funciona para poder resolver essa pendência? Aí aí depende, se é posse, se é uso capião, se você já está habilitada, se já tinha conseguido o uso capião, se não tinha, aí tudo depende. Cada caso é um caso. E uma pessoa que não deixa testamento nenhum, como é que funciona esse processo? Não deixa testamento nenhum? Não, se a pessoa não deixar testamento nenhum, ela vai para os herdeiros da lei, que normalmente são os filhos, dependendo de qual foi o regime de casamento que ela teve, a esposa ou o marido,
E se ela não tem filhos, fica para a esposa, o marido, dependendo, volto a dizer, do regime de casamento, e para os pais. Eu também lembrei de agora uma situação também. Vamos supor, como é que funcionam essas situações inusitadas? Por exemplo, descobri que o meu tataravô era herdeiro de não sei o quê. Isso existe, de fato, uma herança gigantesca na tua mão que foi por causa da linhagem da família. Isso existe, de fato? É mentira? É verdade? Não existe, mas tudo depende do momento que você pega, né? Se já separa, já acabou o inventário, se já foi distribuído. Tudo depende, ao momento que você pega, Ezequiel. Entendi. Nina, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, de fato, de ter explicado tudo isso, porque eu nem fazia ideia desse mundo do inventário. Quer deixar algum recado, algum agradecimento para as pessoas, alguma dica para quem possa te encontrar? Obrigada, Ezequiel, obrigado. Procure o advogado, se quiser, pode me procurar. Meu nome é Lina Coiatelli, meu celular é 219-9682-3815. E é isso, muito obrigada pela oportunidade. E acaba que quem quiser um desafio, né? Que você vê que a senhora gosta de desafio, né? Que se não É. tiver casos inusitados que não querem, que não tá encontrando saída, procure você. Outra coisa, Lina, muito, muito, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a você. Novamente. E galera, compartilhem, comentem, sigam e até a próxima.